Suplente de Flávio Bolsonaro reforça as denúncias de interferência política na Polícia Federal. Marcelo Calero solicita que o STF convoque as testemunhas para depor. Celso de Mello deve decidir hoje se divulga o tão aguardado vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que é apontado pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova fundamental de suas denúncias. Sem ministro da Saúde, o Brasil ultrapassa a triste marca de 16 mil mortos pela Covid-19. Hoje à noite, o Livres ao Vivo discute propostas liberais para assistência social com o conselheiro acadêmico do Livres, Ricardo Paz de Barros. Veja agora no Livres Notícias. O empresário Paulo Marinho trouxe a público novos indícios de interferência política da família Bolsonaro no trabalho da Polícia Federal. Ele foi um dos principais apoiadores da campanha presidencial de Jair Bolsonaro, inclusive cedeu a sua própria casa como sede de parte da estrutura de campanha no Rio de Janeiro e foi eleito suplente do senador Flávio Bolsonaro. Portanto, é alguém que gozava de muito respeito e confiança da família Bolsonaro. Segundo o empresário, Flávio foi avisado com antecedência entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial de 2018 sobre a Operação Furna da Onça, que identificou movimentações financeiras suspeitas envolvendo a família Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz no famoso esquema das rachadinhas. A Polícia Federal teria adiado a operação para não prejudicar a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro à presidência. O informante seria um delegado da Polícia Federal simpático ao bolsonarismo, que ainda teria aconselhado a demissão de Fabrício Queiroz e de sua filha, que trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara Federal. Para Paulo Marinho, esses fatos podem explicar por que Bolsonaro quer interferir no trabalho da Polícia Federal e por que especificamente na superintendência do órgão no Rio de Janeiro, como já havia sido denunciado pelo ex-ministro Sérgio Moro. O deputado federal Marcelo Calero, do Cidadania e associado do Livres, ingressou com representação no STF solicitando a convocação de todos os personagens envolvidos no caso. Os ex-assessores Fabrício e Natália Queiroz, os advogados Antônio Pitombo e Vitor Alves, bem como o delegado Alexandre Ramagem. Agora você deve se perguntar, o que Ramagem tem a ver com isso? Bem, para quem não lembra, Alexandre Ramagem é o delegado da Polícia Federal, amigo da família Bolsonaro, que foi impedido de assumir a direção-geral da Polícia Federal por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Para entender a possível ligação dele com a denúncia de Paulo Marinho, a gente tem que recuperar a Operação Furna da Onça, que chegou ao famoso Queiroz e foi coordenada pela delegada federal Xênia Soares. Só que ela ocorre, a operação, como um desdobramento de uma outra, que era a Operação Cadeia Velha, que por sua vez foi coordenada justamente por Alexandre Ramagem. Juntando essas peças é que o nosso associado Marcelo Calero acredita haver indícios suficientes de fundada suspeita de que Alexandre Ramagem seja o delegado mencionado por Paulo Marinho como responsável pelo vazamento da informação para a família Bolsonaro. Calero também pede em sua solicitação ao STF a apreensão do celular de Gustavo Bebiano. Isso porque, segundo Marinho, o celular deve também conter conversas esclarecedoras entre o ex-ministro e o presidente Jair Bolsonaro. Sem dúvidas, essa história toda é, no mínimo, muito estranha e merece ser esclarecida com todo o rigor e independência da justiça. Esses novos elementos esquentam ainda mais uma semana que já prometia ser muito quente. Isso porque tudo indica que hoje o ministro Celso de Mello do STF deve decidir se divulga ou não e em que extensão o tão aguardado vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que é apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro como uma prova fundamental de suas denúncias contra o presidente da República. Vale lembrar que, segundo relatos colhidos pela imprensa, o vídeo traz sim
provas contundentes de crimes graves que podem ter sido cometidos pelo presidente da República, não somente na esfera dos crimes de responsabilidade que podem levar ao impeachment do presidente em caso de processo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, como também crimes comuns que podem levar, além do afastamento do presidente, à prisão de Jair Bolsonaro. O Brasil merece saber a verdade, então a gente espera que o ministro Celso de Mello decida sim divulgar o vídeo e dar publicidade a ele o quanto antes. Como a gente sabe, todo fim de semana tem uma manifestação bolsonarista. Se não é na frente de algum quartel pedindo intervenção militar, é às portas do Palácio do Planalto. É chover no molhado lembrar que essas manifestações nunca respeitam as recomendações das autoridades de saúde nesse momento de pandemia. É muita gente aglomerada, muita gente sem máscara, geralmente até as pessoas se tocando, situação propícia para a disseminação do vírus. Mas eu separei 5 cenas que merecem a nossa atenção desse fim de semana. Em meio a toda essa crise, o presidente mobilizou vários ministros para ficarem admirando com ele a aglomeração de pessoas ali na rampa do Planalto. Como se não houvesse nada mais importante para fazer, como se não houvesse a necessidade de destravar recursos para o combate à pandemia ou mesmo a fila do auxílio emergencial que tem tanta gente esperando. Enquanto isso, um bolsonarista desfilou ao lado do presidente, segurando, não é a primeira vez, um mastro que tem a bandeira do Brasil acompanhada pela bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Está aí uma grande questão, entender como que esse nacionalismo consegue se conciliar na cabeça das pessoas com tamanha submissão a outros países, né? A ponto de ter cotidianamente a bandeira de outros países hasteadas no Palácio do Planalto. Eu diria que é um desafio antropológico até. Uma terceira cena assustadora acontece bem ao lado do palácio, uma espécie de saudação miliciana, uma estética fascista pavorosa que lembra uma mistura entre Mussolini e Hugo Chávez. Bolsonaro somos nós. 1, 2, 3. Bolsonaro somos nós! A quarta cena parece mais esquete do Cacete Planeta. Bolsonaristas aglomerados cantam a paródia da música Florentina de Jesus, do Tiririca, saudando a cloroquina. E a quinta cena é, para mim, a mais aterradora, mais chocante e inexplicável. Enquanto o Brasil tem mais de 16 mil famílias chorando a perda de seus entes queridos nesse momento de pandemia, em condições que impedem que façam os rituais básicos de luto, já que os velórios não estão sendo realizados, os enterros estão sendo feitos de forma muito rápida. Enquanto isso, uma trupe de bolsonaristas posa alegre nas manifestações próximas ao Palácio do Planalto, segurando caixões, simulando o meme que circula na internet dos animadores de enterro. É muito chocante isso. Com sinceridade, a gente não pode desumanizar as pessoas que aderem ao bolsonarismo a essa altura do campeonato, por mais que eu tenha muita dificuldade de entender como alguém faz isso. Mas o fato é que todos nós temos aspectos humanos, temos sentimentos bons e ruins, características boas e más dentro de nós. Isso é parte da humanidade. O que me assusta é como o bolsonarismo consegue mobilizar as pessoas por aquilo que elas têm de pior, pela banalização do mal, pelo deboche com as mortes, pelo desrespeito profundo ao sofrimento das outras pessoas. Nesse domingo, o Brasil ultrapassou a triste marca de 16 mil mortos por Covid-19. Nós já somos o 6º país com maior número de vítimas no mundo inteiro. E temos que enfrentar esse momento sem sequer ter um ministro da Saúde. Eu vou lhe dar uma notícia desoladora. Assim. Hoje a Universidade de Washington, e hoje pela primeira vez ela incluiu 17 novos países, entre eles o Brasil. A projeção deles para até agosto seria de 88 mil mortes no Brasil, a gente está em 15 mil agora. A gente, no começo de junho, atingiria uma taxa de 200 mil novos casos dia, e antes do começo de junho, a taxa de 1.000 óbitos dia.
né? A gente está em torno aí de 700, 800, varia um pouco de dia para dia. E para você ter uma ideia, eles fizeram análise do Amazonas e eles projetam que o Amazonas, em algum momento, vai precisar de 4.000 leitos de UTI e tem 80 leitos de UTI disponíveis. Então, assim, é algo... É uma loucura o que está acontecendo. Então, eu acho que, nesse momento, o problema é que a gente não está falando dos macro problemas políticos. A gente está falando se o presidente saiu e foi na padaria ou não e ele demite ministro da Saúde por cima de ministro da Saúde, e isso vai sendo naturalizado, né? É engraçado como realmente assim o bolsonarismo tem se transformado, transmutado num petismo, assim, aquela coisa de você ir dessensibilizando a população em relação ao que você faz. E você vê, né, como foi o dia que Mandetta foi demitido e como foi hoje que o Nelson Taches, menos de um mês depois, foi demitido, e me parece que ele sempre quis colocar um Osma Terra no lugar. A gente acabou de ver um trecho do Livros Notícia Extra que nós realizamos ao vivo na última sexta-feira, analisando a saída de Nelson Taches do Ministério da Saúde. Você pode assistir o vídeo na íntegra aqui no canal. Como Arthur falou nesse trecho, na sexta eram 15 mil mortes. Hoje a gente começa a segunda-feira já tendo passado da marca de 16 mil. A velocidade com que essa doença se espalha e faz vítimas é assustadora. Seria dar meio que uma maior segurança aos agentes públicos que estão tratando disso. Como eu falei, o STJ ele tem utilizado muito isso para a questão da improbidade administrativa, né, lá na lei, no seu artigo 10. Esse foi o Livros Notícia de hoje. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo. E não se esqueça, hoje às 19 horas, o Livros ao Vivo vai debater propostas liberais para assistência social com ninguém mais, ninguém menos que o criador do Bolsa Família, o economista Ricardo Paz de Barros, que é membro do Conselho Acadêmico do Livros. É imperdível, por isso mesmo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Obrigado e até mais tarde.